Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Diálogos da Cidadania. Como presidente da Assembleia Legislativa, apresento esse programa com o objetivo de colocar em pautas assuntos prioritários ao Parlamento Gaúcho. Entre os temas estão o enfrentamento a desafios sociais que se agravaram com a pandemia e precisam ser colocados no centro dos debates. Hoje, nós convidamos você a refletir conosco sobre a violência de gênero. Precisamos olhar de frente, não podemos ficar indiferentes aos elevados índices de violência doméstica, de violência contra a mulher, de gênero e de feminicídio. Para conversar conosco está aqui a Ariane Leitão, coordenadora da Força Tarefa Estadual de Combate aos Feminicídios e secretária estadual de Políticas para as Mulheres e uma militante do Movimento de Mulheres no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, companheira Ariane. Obrigada, presidente Valdeci, pela oportunidade de estar aqui junto contigo e na Assembleia, podendo falar desse assunto tão importante, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Os números do Observatório da Violência contra a Mulher, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, mostram que de 2020 até abril de 2022, 211 mulheres foram vítimas fatais de feminicídio, enquanto 649 tiveram atentados contra a vida. No primeiro ano de pandemia, foram 80 mortes. Em 2021, chegamos a 95 vidas perdidas. E em 2022, nos primeiros 4 meses, já temos 36 casos de feminicídio. Os dados nos alertam para uma situação grave. Na sua avaliação, o que as estatísticas estão revelando? Bem, presidente, primeiro eu queria fazer um registro da importância da Assembleia estar trazendo esse debate como pauta prioritária, né? Não é normal a gente ver isso. Eu sou militante do movimento feminista há muito tempo e já passei por algumas legislaturas aqui e fico muito feliz de estar junto com o senhor aqui, podendo construir esse processo na Assembleia de visibilidade sobre a vida das mulheres. Em relação às mortes, o que a gente enfrenta aqui, presidente Valdeci, desde o fim da Secretaria de Política para as Mulheres, com a extinção da Secretaria no primeiro ano já do governo Sartori, é um desmonte das políticas públicas para as mulheres. É importante a gente trazer também a situação das crianças, porque em relação aos feminicídios, nós temos os órfãos e as órfãs dos feminicídios que as pessoas muitas vezes esquecem, a família que fica desse processo. É muito importante que a gente possa falar isso aqui, porque quem está movimentando hoje esse tema do enfrentamento à violência contra a mulher, da necessidade de recursos públicos, do feminicídio, é a Assembleia Legislativa, é o Parlamento. Né? A gente não tem sequer o Conselho Estadual da Mulher com posse. A comissão eleitoral está sendo colocada agora, vai acabar o governo. Então nós não temos controle social sobre o orçamento, nós não temos as políticas públicas organizadas e o que a gente deixou minimamente organizado, né, o que sobreviveu ao Sartori, que foi o Centro de Referência da Mulher, Vânia Araújo, foi fechado por esse governo. Então, esta é a situação. As mortes estão crescendo porque as políticas públicas não estão chegando até as mulheres. E aí finalizo dizendo, esta afirmação, ela se materializa quando a gente vê o número de mulheres que morrem e que têm a medida protetiva. São pouquíssimas. Bom, Ariane, ainda que se fale muito sobre violência, né, contra a mulher, há muitas dúvidas sobre a legislação. Então, é importante citar que o feminicídio é um crime previsto na Lei 13.104, de 2015. A lei diz que o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Ariane, a legislação existente é adequada ou precisamos evoluir para termos políticas públicas e legislação eficazes para cessar ou reduzir bastante este tipo de violência em nossa sociedade? Então, presidente, antes da lei do feminicídio, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que a gente costuma dizer no movimento feminista, no movimento de mulheres, que foi a maior conquista das mulheres brasileiras, ao passo que, nesse mesmo período, nós tivemos a implementação do Ministério das Mulheres, da Secretaria Especial, que depois virou Ministério. E o que acontece? A Lei Maria da Penha não é cumprida. Né? A organização das redes de atendimento e de todo esse processo de mobilização que a Lei Maria da Penha prevê, porque ela prevê que os órgãos de comunicação façam campanhas, ela prevê que o Poder Judiciário se organize, ela prevê, enfim, né, uma mobilização mesmo social no enfrentamento à violência doméstica. E é o que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. A Lei Maria da Penha não é cumprida.
né? As redes de atendimento, aqui nós não temos a rede estadual, que foi totalmente desestruturada. Então, o que acontece? Esta lei não está sendo cumprida. A lei do feminicídio, claro, nós temos essa lei que é importante, mas na atual conjuntura que nós vivemos, se a gente tivesse a Lei Maria da Penha minimamente sendo cumprida... O aumento de todos os casos nesse último período é em função do desmonte de todas as políticas? Sem dúvida. Não tem orçamento. Né? Por exemplo, em nível nacional, o Bolsonaro decidiu cortar em algumas áreas. Uma das áreas é a vida das mulheres. Ele não cortou só no ministério, ele cortou na área de enfrentamento à violência. Então, assim, nós temos um número crescente de feminicídio no Brasil. Os governantes vão lá e cortam o orçamento exatamente no que enfrenta o feminicídio. Bom, então nós estamos vendo uma ação deliberada do Estado brasileiro em decidir que nós não vamos existir. Né? A situação em relação às mulheres negras é muito pior. Em relação às mulheres indígenas é ainda pior, porque a invisibilidade dos números, o que nós vivemos, né, com a população indígena em relação ao governo Bolsonaro. Então, o que a gente tem? Aqui no Rio Grande do Sul, nós sabemos que a Polícia Civil, que aliás é o que se transformou as nossas políticas, presidente, tudo foi transferido para a segurança pública como se a política para a mulher fosse só violência. Então, mas de qualquer maneira, a Polícia Civil vem fazendo um trabalho qualificando os delegados, as delegadas para a identificação dos crimes de feminicídio conforme diz a lei. Só que isso não é suficiente. Né? Nós ainda tivemos casos que não foram identificados, né? Nos números que são citados aqui pelo senhor, é da Secretaria de Segurança Pública, mas nós tivemos o relatório do Levante Feminista contra o feminicídio apresentado, que são números diferentes daqueles, ou seja, são mais mortes que nós temos contabilizadas pela lupa do feminicídio do que pelo que diz a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós temos muito ainda o que caminhar, né, no sentido de enfrentar a violência, mas, sobretudo, a responsabilidade dos governantes brasileiros, dos governantes dos estados e, na verdade, o que fica para nós é assim, quem vai punir esses governantes que não aplicam esses recursos, né? A gente identifica isso como um crime contra as nossas vidas e até avançando na materialização da violência política de gênero, porque estão decidindo cortar o orçamento, nosso orçamento. Como eu disse, é uma ação deliberada em cortar este orçamento para as mulheres não viverem. Então, se isso não é uma violência política, não é uma decisão, né, que ataca diretamente as nossas vidas, a gente não sabe mais o que é. Voltando um pouco aos números registrados pelo Observatório de Segurança Pública, Ariane, como uma militante pesquisadora da área, você percebe que, além dos registros, ainda há muitos casos invisíveis às autoridades? Por que as mulheres ainda resistem a denunciar e a buscar ajuda? É um pouco do que eu estava dizendo antes, né? Essa coisa da gente dizer para as mulheres denunciar, eu confesso que eu fico um pouco preocupada hoje de dizer isso, porque, bom, a gente vai impulsionar que essa mulher denuncie, mas e aí? Ela vai chegar na delegacia de polícia, presidente, ela não está sendo bem atendida naquele espaço, não tem espaço sequer para as crianças que vão com ela. Geralmente as mulheres são vítimas, 80% das mulheres vítimas de violência são mães, né? Não tem um espaço específico. Hoje as mulheres nas DEANs estão sendo atendidas por homens, que é uma coisa que a gente vem lutando há anos para que não aconteça, em virtude da revitimização. Então, assim, o que acontece? Sem dúvida, a gente tem subnotificação, né? Em relação aos feminicídios, como eu dizia, mulheres indígenas, né? Mulheres transexuais, enfim. E essa ausência de política pública e as mulheres vendo que, bom, eu vou lá na delegacia, eu vou para onde depois? Vejam que nós recebemos denúncia da DEAN aqui de Porto Alegre de que as mulheres faziam as denúncias e depois não tinham para onde ir, dormiam nas escadarias do Palácio da Polícia. Com as crianças. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, é óbvio que essas mulheres não vão ter segurança, né, em poder denunciar. Então, as denúncias vêm caindo e quando cai denúncia, a gente nunca comemora. Tem gente que comemora a estatística nesse sentido. Podem saber, se as denúncias estão caindo, as mulheres estão morrendo mais, porque elas não estão saindo de casa para denunciar.
né? E a questão desta ausência da política pública faz com que ela não tenha nenhuma confiança de para onde ir depois, porque ela vai na delegacia e vai para onde depois? Se não tem o centro de referência, se não tem a casa de acolhimento, o que ela faz com essas crianças? Então, muitas nem vão denunciar, porque se elas vão denunciar e vão voltar para a casa do agressor, e ele vai poder, daqui a pouco, desconfiar que ela fez essa denúncia e matar todo mundo, entendeu? Então ela não vai ir. Tá aí os números que identificam que a maioria das mulheres mortas não tem medida protetiva. E ainda a gente vê, para finalizar, o poder público querendo responsabilizar as mulheres, dizendo, pô, mas não foram denunciar. Mas qual é a garantia que o poder público dá para essas mulheres? Não cumprem a lei e ainda querem culpabilizar as vítimas. A gente sabe bem, né? Essa prática conhece bem, né? Olha, a conversa que tivemos até aqui confirma a importância do ato que vamos realizar na Assembleia na próxima quarta-feira, dia 8 de junho. Vamos lançar um conjunto de ações em defesa da vida das mulheres e meninas, em parceria com os espaços institucionais da Casa, como a Procuradoria da Mulher, a Força Tarefa de Combate ao Feminicídio, o Movimento Reforxi, o Fórum Democrático e a Superintendência de Comunicação e Cultura. A união de forças é o caminho para enfrentamento à violência de gênero? Sem dúvida. Como eu disse no início, eu estou muito orgulhosa de poder fazer parte da construção dessa gestão da presidência da Assembleia, né? Não é comum a Assembleia se envolver assim no enfrentamento à violência contra as mulheres. É uma gestão que está sendo marcada por esse debate. Toda hora tem, né, um card, um debate, alguma coisa sobre isso. É fundamental para nós essa visibilidade e, sobretudo, né, a institucionalidade se movimentar e apresentar para quem deveria estar executando o orçamento que nós aqui estamos desenvolvendo ações, né? Não executamos orçamento, que não é nosso papel, mas mesmo assim existem políticas públicas hoje no Rio Grande do Sul. Se existem, é porque em virtude de pequenas emendas parlamentares que foram passadas aqui da Assembleia, e o que nós temos que fazer então é aproveitar esse momento aí de mobilização, né, fazer uma grande atividade, juntando esses espaços institucionais que discutem a questão da violência contra a mulher, do enfrentamento ao feminicídio, e apresentar para os poderes gaúchos que é possível trabalhar, né? A Assembleia vai ser o exemplo de poder público que está fazendo algum tipo de ação no enfrentamento à violência e feminicídio, porque de resto nós continuamos assistindo as autoridades gaúchas observarem os números e não responderem positivamente a nenhuma das nossas denúncias, infelizmente. Porque se existe algum ataque a vidas aqui no Rio Grande do Sul, são das mulheres negras, da população mais pobre, que não tem sequer aí o auxílio renda, né? A transferência de renda, a renda básica, e a gente sabe o quanto isso impacta na vida das mulheres. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e que bom que a gente pode contar com o senhor como presidente, né, com toda a sua equipe, que é composta de muitas mulheres, para o nosso orgulho, para poder fazer uma grande atividade aí no dia 8. Bom, não podemos terminar essa conversa sem divulgar os canais de denúncia. Como, onde e quem pode denunciar, Ariane? Então, qualquer pessoa pode denunciar violência doméstica, né? Nós temos, o único canal que nós temos hoje é o 180, que também está sendo desmontado pelo governo Bolsonaro. Então, o que a gente divulga é o 180, é o 190, que muitas vezes a brigada vem atuando nesse sentido, né? E procurem no site da Polícia Civil, tem um WhatsApp que eu não sei de cor, mas é um WhatsApp que funciona para qualquer pessoa poder denunciar, inclusive mandando vídeos, mandando fotos. Isso auxilia já para que o pessoal da polícia já saia, oriente a brigada já para encaminhar a prisão desse agressor. É bem interessante esse trabalho que nós, inclusive, montamos durante a pandemia. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria de propor uma reflexão. Em 2022, a Assembleia Legislativa tem como marca de atuação a frase menos indiferença, mais igualdade. Pensando nisso, o que é igualdade para você? A gente ter direitos garantidos, né? Um pouco do que a gente vem falando aqui, né? Que a gente possa ter as nossas vidas garantidas, que as mulheres possam ter acesso ao serviço público de qualidade, né? São as mulheres que cuidam de toda a família, então, desde o posto de saúde, ter um horário adequado para as mulheres que são mães trabalhadoras poderem chegar, não só o serviço em relação à violência, nós só estamos pautando a violência dessa maneira porque não existem outros serviços. Né? A questão da educação não está sendo contemplada em relação às mulheres, a saúde, a questão da renda básica. A gente enfrentou a pandemia, as mulheres são as mais atingidas em relação
ao desemprego, em relação à precarização do mundo do trabalho, em relação às famílias chefiadas, né, as famílias mais pobres são chefiadas por mulheres. Então, toda essa atenção que os órgãos internacionais de direitos humanos vêm indicando que os estados deveriam fazer, o Brasil não faz nada do que é indicado, né? Então, a gente espera, né, que a gente viva um novo momento. Igualdade é ter direitos garantidos e a gente luta por isso. E não adianta, em relação à política, nós precisamos de política pública. Eu sempre digo, né, para quem foi gestora de política pública como eu, para existir direitos, nós precisamos de política pública. E se não tem orçamento público, não existe essa política. O resto é balela, né, é conversa para boi dormir. E é isso que a gente vê hoje aí. E assim nós terminamos mais um Diálogos da Cidadania, um programa que coloca em evidência a busca pela igualdade em diferentes áreas da sociedade. Hoje, nós conversamos com Mariane Leitão, coordenadora da Força Tarefa de Combate aos Feminicídios. Obrigado, Ariane, e a você que nos acompanha. E fica o convite. Participe do ato em defesa da vida das mulheres e meninas. É dia 8 de junho, aqui na Assembleia Legislativa. Até lá e até a próxima edição.